Muito boa tarde, internautas de Porto Feliz e região. O Sempre Linda, sua revista eletrônica semanal, acaba de entrar no ar. Hoje, 1º de outubro de 2018, Semana das Monções, semana de aniversário, mês de aniversário de Porto Feliz, estamos em festa. Eu gostaria apenas de corrigir uma falha do Sempre Linda, que na chamada do programa nós colocamos que seria dia 31. Então, não, nós estamos hoje, segunda-feira, dia 1º, com um programa que terá como tema Semana das Monções, um pouco da história que conta do aniversário de Porto Feliz, do aniversário da nossa história, da história da cidade. E para isso nós vamos ter um entrevistado todo especial aqui, e eu gostaria também de estar corrigindo, nós vamos ter um Sempre Linda especial na quarta-feira, que é dia 3 de outubro, na sede do Acreditar. Então, por favor, corrijam, no dia 3 de outubro, não é dia 2, tá? Na chamada também teve erro, eu falei dia 2, é dia 3 de outubro, corrigido, portanto. Nós vamos falar, como eu disse, da história de Porto Feliz, da história das Monções, do aniversário da cidade. Nós temos muito para comemorar e hoje nós vamos estar falando sobre isso. E nós estamos aqui, nós vamos conversar um pouquinho com o eminente advogado, por que não dizer escritor, historiador, Dr. Reinaldo Croco Júnior. Boa tarde, Dr. Reinaldo. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim participar dessa programação de vocês. Um prazer é nosso, um prazer do senhor ter aceitado, estar aqui no Sempre Linda conosco. E nós vamos, assim, querer saber um pouquinho da história de Porto Feliz, quantos anos, afinal, Porto Feliz vai estar fazendo no próximo dia 13, e porque são 4 datas, me parece, aí que Porto Feliz está dividido, né? Então eu pergunto para o senhor, Porto Feliz estará fazendo nas próximas semanas quantos anos? Veja, nós temos registrado pela história 4 datas importantes de Porto Feliz. A primeira delas, os historiadores registram o povoamento de Porto Feliz ocorrido no ano de 1693. E lá se vão 325 anos. De povoamento. De povoamento. E esse povoamento teria sido iniciado numa aldeia chamada Maniçoba, às margens, claro, do rio Tietê, e foi uma aldeia, um fato histórico muito estudado pelo saudoso médico e historiador Dr. Walter Castellucci. A segunda data, também importante para Porto Feliz, é o do surgimento da capela em louvor a Nossa Senhora da Penha. Isso ocorreu no ano de 1721 e lá vão 297 anos. Uma terceira data também igualmente importante é da elevação da freguesia de Nossa Senhora da Penha de Araritaguaba à vila de Porto Feliz. Isso ocorreu em 13 de outubro de 1797 e são 221 anos. E uma quarta data também importante dentro da história do nosso município é a elevação da vila à cidade, ocorrido esse fato em 16 de abril de 1858, portanto, há 160 anos. Eu tenho para mim que a comemoração que se faz na Semana das Monções deveria ser aquela que comemora 221 anos, porque esse fato da elevação da freguesia à vila aconteceu exatamente no dia 13 de outubro, que é o dia de aniversário da cidade. Porém, me parece que o que se considera é a elevação da vila à cidade. Isso que seria a terceira data. A quarta data importante. Ocorreu isso em 16 de abril de 1858, portanto, há 160 anos passados. 160 anos que Porto Feliz vira cidade. Então se transformou de vila em cidade. Então seria jovem, né? Relativamente jovem, né? Relativamente jovem. É interessante, olha aí, gente, alunos, né, que
É uma bela aula de história. Eu não sabia, desconhecia esse fato. Mesmo casada com historiador, eu não sabia disso. É bem interessante. Então, essa data, essa terceira data, que seria comemorada agora 13 de outubro. Pelo menos essa data é exatamente o dia 13 de outubro, né, que é a elevação da freguesia à vila. Tá. O que era uma monção? Bem, monção é uma palavra de origem árabe. Ela significa um evento, um acontecimento. E monção, como nós a conhecemos aqui em Porto Feliz, significa uma época apropriada, uma época que tinha muito vento, inclusive, e que era aproveitada para as excursões que, partindo do porto de Araritaguaba, aqui em Porto Feliz, singrando as águas do rio Tietê e outros rios, chegavam ao sertão de Goiás, Mato Grosso. Era uma expedição que, por muitas vezes, levava mais de 3.000 pessoas, cerca de 300 barcos. A monção do capitão Rodrigo César de Menezes foi a maior de todas, que partiu do porto de Araritaguaba rumo aos sertões de Cuiabá, buscando ouro, pedras preciosas, plantas, aprisionando índios e enfrentando toda espécie de perigos no curso dessa viagem extremamente longa e altamente perigosa. Olha, interessante. Eles iam à busca dessas coisas. Sim. Buscando essas coisas. Buscando, principalmente ouro. Né? Muito ouro eles traziam e a perspectiva que tínhamos aqui em Porto Feliz na época era de um progresso muito grande em decorrência da riqueza que transitava aqui pela vila de Porto Feliz, né? E inclusive toda essa riqueza que os bandeirantes traziam, os consuleiros traziam, ela era levada até a casa da alfândega, no mesmo prédio onde hoje está instalado o restaurante Bellini. Aquele prédio é da época dos monçoeiros, dos bandeirantes, e ali essas riquezas eram divididas. Era o famoso quinto. A quinta parte de tudo aquilo que os bandeirantes traziam era destinada ao rei de Portugal. E é evidente que também havia desvio do ouro, claro. Isso não é novo aqui no Brasil, né? Desde os tempos dos bandeirantes, esse desvio já existia. Então vem aquela famosa história do Santinho do Pau Oco, que o pessoal fazia a imagem de Santos, e dentro dessa imagem eles colocavam ouro que, chegando a Portugal, era desviado para outras finalidades. O que era e como era a vida de um monçoeiro? Veja, a vida de um monçoeiro era extremamente difícil. Imagine a distância entre Porto Feliz e o sertão de Cuiabá, no coração do Brasil, longe. Imagine enfrentar os rios, a fome, os animais, o mau tempo, os mosquitos que atrapalhavam e muito a viagem. Muitos bandeirantes, muitos monçoeiros morriam em decorrência da febre que eles adquiriam nessa viagem por conta das picadas desses insetos. É claro que naquela época não existiam os repelentes que hoje normalmente são utilizados, principalmente por sertanistas, pescadores. O senhor tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo demorava esse trajeto para eles chegarem até... Demorava muito tempo, 6 meses, 8 meses, até um ano. Demorava, porque os bandeirantes ou monçoeiros, eles iam parando. Muito dessa viagem era feito por terra. Então eles tinham que desviar as embarcações das cachoeiras, partir por terras, e em função disso, dessas paradas que eles faziam nas margens dos rios, que foram surgindo cidades. Primeiro algum povoamento, ficavam ali uma família, 2 famílias, e foram povoando essas cidades. Muitas delas surgiram em decorrência dessas incursões dos bandeirantes rumo aos sertões de Cuiabá, e que partiam aqui de Porto Feliz. É por isso que eu sempre falo que Porto Feliz é o berço da história. Quer dizer, São Paulo e o Brasil devem muito às monções, ao bandeirantismo. Quer dizer, graças a essas incursões dos bandeirantes, que nós temos hoje o Brasil
com as dimensões continentais que possui. Um dos maiores países do mundo e o maior país da América do Sul. O sotaque aqui de Porto Feliz, ele vem da onde? O sotaque de Porto Feliz é o chamado sotaque caipira. Tem inclusive uma grande historiadora da Universidade de São Paulo, ela fez um estudo importantíssimo sobre o sotaque do porto-felicense. Então, esse pessoal que habita Porto Feliz, Tietê, Piracicaba, eles são os caipiras autênticos do interior de São Paulo, em função do sotaque carregado que nós porto-felicenses temos, os tietenenses têm e os piracicabanos também, principalmente esse pessoal. É o chamado caipirismo. Eu sou de Sorocaba, mas eu não trago esse sotaque. Sorocaba já teve digamos assim, uma colonização mais decorrente dos tropeiros, né? Que não eram muito diferentes dos bandeirantes. O meu pai já trazia o sotaque mais gaúcho. Exato. Ele tinha um sotaque mais de gaúcho. Mas o porto-felicense da Gema, como eu, por exemplo, tem o sotaque carregado. É o sotaque do caipira mesmo. E foi feito um estudo sobre isso? Tem, a Universidade de São Paulo tem um estudo extremamente importante sobre o caipirismo, né, que envolve, como eu falei, Porto Feliz e outras cidades do interior de São Paulo. Porque o Piracicaba é bem carregado. Bem carregado. É bem carregado. Os monçoeiros só buscavam ouro aqui em Porto Feliz? Não, eles principalmente ouro e outras pedras também de valor. Eles buscavam também plantas, né, que traziam para cá alimentos e traziam índios para o trabalho braçal, porque naquela época a escravidão imperava aqui em Porto Feliz. Porto Feliz teve muitos escravos. Chegou uma época em que Porto Feliz tinha mais escravos do que o Rio de Janeiro, que era a capital do Império Brasileiro. Então nós tivemos aqui muitos escravos, muita mão de obra escrava. Então os bandeirantes, nessas viagens, eles levavam os escravos como remeiros, para fazer o trabalho de remagem daqui até Cuiabá, com remos e com varejões. E em muitas oportunidades eles também usavam essa mão de obra do indígena. O indígena que eles conseguiam catequizar, amenizar a rebeldia, porque é evidente que os índios eles se revoltavam, eles eram nativos, viviam livremente na floresta. Quando eram presos, eles não se submetiam a essa condição de escravidão, e isso também era imposto a eles pelos bandeirantes. Na época das monções, Porto Feliz era importante para o Império Português. Ele era importante para o Império Português e por quê? Exatamente por tudo isso que eu falei, principalmente pelo ouro que os bandeirantes, os monçoeiros, transportavam de Cuiabá até o porto de Araritaguaba. Era muito ouro. O que se vislumbrava para Porto Feliz na época das bandeiras, das monções, era um progresso enorme, que infelizmente não aconteceu. Por que não aconteceu? Uma das razões foi o fim do caminho fluvial entre o porto de Araritaguaba e Cuiabá, e a tomada do cultivo da cana-de-açúcar, a produção do açúcar, porque na época existia em Porto Feliz mais de uma centena de pequenas usinas que fabricavam açúcar e aguardente, até que em determinado tempo, como Porto Feliz começou a perder o prestígio na produção de açúcar, prestígio esse que eu digo, em relação a outros produtores internacionais, porque muito do açúcar produzido em Porto Feliz era comercializado com Portugal, principalmente com a cidade de Lisboa. Então, em decorrência desse fracasso da era do açúcar, veio o Engenho Central de Porto Feliz em 1858, se não me falha a memória. Mas, então, o Porto Feliz perdeu aquele vislumbre de soberania, de riqueza, porque as viagens dos bandeirantes e esse ciclo do ouro foi terminando também. Mas esse ouro não ficava aqui em Porto Feliz? Pouca coisa deveria ficar, porque é claro que as monções tinham um custo, né? E esse custo, obviamente, era pago com o ouro que vinha de Cuiabá, das minas de Cuiabá, Mato Grosso. Mas grande parte do ouro, como eu falei anteriormente, ia para a coroa portuguesa. O Brasil vivia sob o jugo, sob o governo de Portugal, e obviamente toda a riqueza que existia
aqui no Brasil, grande parte dela, a maior parte dela, era transferida para o reino de Portugal. A mesma coisa acontecia com o ouro que os monçoeiros e bandeirantes traziam de Cuiabá para o porto de Araritaguaba, aqui em Porto Feliz. Essa usina que o senhor cita, que veio em 1800, essa usina é a usina que ficou aqui, que muitos trabalharam? É o Engenho Central, ele foi fundado por Feliz, eu vou retificar a data, foi em 28 de outubro de 1878. Ele foi o terceiro engenho central do Brasil e o primeiro do estado de São Paulo. Foi um grupo de fazendeiros que, tendo observado que a produção do açúcar em Porto Feliz perdia para o açúcar produzido em outros países, então eles implantaram um engenho central, onde eles centralizariam a produção do açúcar. E foi o que aconteceu. Em 1878, precisamente no dia 28 de outubro, foi inaugurado o Engenho Central de Porto Feliz, que passou então a produzir em grande escala o açúcar que continuou sendo exportado. Interessante, eu não sabia. O senhor, na época das monções, Porto Feliz a cidade era governada por quem? Na época, existia a figura do intendente. O intendente é como se fosse um prefeito, diferente, claro, do que é o prefeito hoje. Então, existia a figura do intendente, que era nomeado pelo rei de Portugal, ou pela autoridade que representava o rei de Portugal na província. Então, esse intendente era nomeado, ele administrava a cidade por algum tempo. Tempos depois, esse intendente era eleito pela Câmara de Vereadores, né? E a Câmara de Porto Feliz, a primeira Câmara de Porto Feliz, ela foi empossada no dia 1º de janeiro de 1798. E a partir daí, então, a Câmara elegia a figura do intendente. E isso aconteceu, obviamente, também em tempos mais à frente. O intendente era nomeado aí já pelo governador da província até o ano de 1930. Foi nessa época, exatamente em 1930, que passou a surgir no cenário político do Brasil a figura do prefeito municipal, tal e qual nós a conhecemos hoje, eleito pelo povo para administrar a cidade. Fugindo um pouco do contexto da história de Porto Feliz, se existiu o prefeito em 1930, já tinha a eleição, então já tinha a eleição para prefeito. Então. Tinha. A partir daí, a população já começou a votar. Numa época de muita discriminação, porque as mulheres não votavam. Somente os homens que exerciam o direito de voto, né? Isso, felizmente, foi se acabando ao longo da história. Mas tudo faz parte, a história da humanidade tem dessas coisas. A cearense, teve uma moça que entrou em contato comigo, do Uruguai, por nome de Dolores, e ela gostaria que o senhor respondesse: a cearense existe? A cearense existe, e é por lei do prefeito Cláudio Maffei considerado um prato típico de Porto Feliz. Tem uma história muito curiosa. Um grupo de pescadores se reuniu num clube de pesca aqui em Porto Feliz, e lá pelas tantas, depois de alguns dias pescando, faltou alimento. Um desses pescadores veio até uma pequena venda que existia na estrada, nas proximidades desse rancho, e veio comprar mantimentos. Chegando a essa venda, ele encontrou peito de boi, tomate e cebola. Ele falou: bom, eu não tenho outras coisas para fazer, então eu vou levar tudo isso e vou ver o que eu faço. Voltou ao rancho levando esse material. Cozinhou, e feijão também. Aí ele cozinhou tudo junto: o feijão, o peito de boi, o tomate e a cebola. E aqueles pescadores que estavam pescando estavam famintos, porque já não tinham o que comer. Quando voltaram para a sede do rancho e sentiram aquele aroma da cearense, eles comeram, devoraram aquilo. E então, como na época existia uma menção através do famoso Ari Toledo,
de que o cearense passava fome e que vinha para São Paulo comer chilete na praia, aquela história toda. Então apelidaram aquela comida de cearense, né? Mas existe esse prato, é um prato extremamente delicioso, e vamos convidar essa sua amiga do Uruguai para que venha a Porto Feliz, a Dolores, né? E venha experimentar o prato típico da nossa cidade. Qual foi a década, doutor Reinaldo? Olha, eu não tenho assim, não posso precisar, mas isso aconteceu seguramente na década de 50, final dos anos 50, seguramente. E aqui em Porto Feliz o prato foi introduzido em que época? No governo do professor Cláudio Maffei. Ele, reconhecendo a história da cearense, ele, por lei, ele fez um projeto de lei, até eu tive a honra de elaborar esse projeto, encaminhou para a Câmara Municipal, foi aprovado, e a cearense, desde então, é o prato típico de Porto Feliz, legalmente reconhecido dessa forma. Como sendo um prato típico da cidade. Prato típico da cidade. Digo mais, não é só a sua colega do Uruguai, não. Muita gente vem a Porto Feliz saborear a cearense. Experimentar a cearense. Porque a gente comenta em outras cidades, eles não conhecem e vêm mesmo para experimentar. Exatamente isso. É um prato muito saboroso, muito gostoso. Sem dúvida. E o que, na época, o senhor falou na questão ali da onde é a ovelhinha, onde eles dividiam o ouro e tudo, eles dividiam o ouro, e nessa divisão, eu pergunto de novo para o senhor, para Porto Feliz não ficava nada? Eu imagino que ali era uma casa, era a alfândega. Na alfândega, eles se reuniam, dividiam tudo, e nessa divisão... Então, o ouro chegava no porto de Araritaguaba. Vinha lá uma certa quantidade de pedras, não só ouro, como outras preciosidades também. Todo esse carregamento que os monçoeiros traziam era transportado do porto de Araritaguaba até a casa da alfândega, que ficam próximos. Imagina, naquela época era subir aquela barroca que tem hoje e chegaria até a alfândega. E ali, essas preciosidades, elas eram divididas. A quinta parte era do rei de Portugal. Era o chamado quinto da coroa portuguesa. Mas, como eu falei anteriormente, muita coisa era desviada. Algo ficava em Porto Feliz, porque, como eu disse, as moções tinham um custo. Eu cheguei a dizer também que certas monções tinham mais de 300 canoas, levavam cerca de 3.000 pessoas. Essas monções transportavam alimentos, tinham despesas, alguma coisa eles tinham que oferir para pagamento dessas despesas. Então alguma coisa ficava em Porto Feliz. Era muito. Sim. Era muito dinheiro, por dizer assim, né? O senhor escreveu um livro sobre a loja maçônica Inteligência. Qual o papel da maçonaria na história de Porto Feliz? Veja, em decorrência dessa perspectiva de riqueza que existia aqui em Porto Feliz na época das monções, dois militares de Cuiabá, um deles, o principal, era português, mas ele era radicado em Cuiabá. Certamente, eles conheciam o movimento monçoeiro em Porto Feliz e tinham conhecimento daqueles auspícios de riqueza que se aguardavam para a então vila de Porto Feliz. Em decorrência disso, esses dois próceres maçônicos, eles deixaram a cidade de Cuiabá, onde eles integravam uma loja maçônica chamada Loja Razão de Cuiabá, e vieram até a província de São Paulo. Eles obtiveram autorização para a fundação de uma loja maçônica na província de São Paulo. Não existia loja maçônica nenhuma em São Paulo. Ao invés de irem para a capital da província, a cidade de São Paulo, em função daquela circulação de muita riqueza na vila de Porto Feliz, esses dois maçons permaneceram aqui. E aqui eles fundaram a primeira loja maçônica do estado de São Paulo, no dia 19 de agosto de 1831. Luiz Luciano Pinto e João Batista Lobo de Oliveira eram dois oficiais militares.
E aqui em Porto Feliz, eles iniciaram na maçonaria um terceiro oficial militar, João Galdi Lei, que na época era também estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que havia sido implantada em 1827. E muitos maçons do Rio de Janeiro, inclusive de Portugal, estudavam na Faculdade de Direito de São Paulo. Então, se existia uma concentração de maçons na província de São Paulo, essa concentração era exatamente na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E esse maçom, o João Galdi Lei, era estudante de Direito no Largo de São Francisco. E foi iniciado maçom aqui em Porto Feliz. Ele também era tenente de milícias, ele era militar. Então foram 3 militares, na verdade, que instalaram em Porto Feliz, no dia 19 de agosto de 1831, a primeira loja maçônica do estado de São Paulo. São 187 anos. A primeira está aqui em Porto Feliz? Primeira do estado de São Paulo. A segunda do estado de São Paulo. E aí, na cidade de São Paulo, foi a loja Amizade, que foi fundada por membros da loja Inteligência de Porto Feliz. Outro detalhe histórico de Porto Feliz, que eu faço questão de contar, e essa foi também uma razão pela qual eu escrevi aquele livro, é para que se perpetue na história. Esse é um fato importante da história de Porto Feliz. Não é só o bandeirantismo, as funções. A maçonaria também, dentro do estado de São Paulo, nasceu aqui em Porto Feliz. Eu costumo dizer que a maçonaria paulista é como se fosse uma árvore frondosa, que espalha os galhos e os frutos por todo o interior de São Paulo, por todos os rincões de São Paulo, mas tem as suas raízes plantadas no solo fecundo de Porto Feliz. Então a loja maçônica de Porto Feliz, ela é conhecida como a loja mãe da maçonaria paulista, porque é a primeira do estado de São Paulo. Fundada em 19 de agosto de 1831. E ela é também a 14ª mais antiga do Brasil. Essa carta constitutiva, que é como se fosse uma certidão de nascimento da loja, nós conseguimos uma segunda via dela, depois de enviarmos documentos e mais documentos para mostrar, comprovar essa realidade, e o Grande Oriente do Brasil, através de sua autoridade maior na época, veio diretamente de Brasília a Porto Feliz para entregar à loja a segunda via do seu registro, da sua carta constitutiva como a primeira do estado de São Paulo e a 14ª mais antiga do Brasil. E outro detalhe a respeito da maçonaria foi a iniciação dos mistérios maçônicos aqui em Porto Feliz do padre Diogo Antônio Feijó, o regente Feijó do Brasil Imperial. Nossa, que interessante. Pois é mais um detalhe da nossa história que muito importante. Nem todo mundo conhece. E essa, como eu disse, foi a razão de eu escrever o livro Inteligência, a loja mãe da maçonaria paulista. A 14ª do estado. 14ª do Brasil. Do Brasil. A primeira no estado de São Paulo. E nesse livro eu conto, depois de uma pesquisa que levou quase 20 anos, porque são quase 200 anos de história, 187 mais precisamente, mas eu tive que pesquisar junto ao Exército Brasileiro, ao Arquivo Nacional, ao Arquivo do Estado de São Paulo, enfim, diversos historiadores, e fui juntando as peças até conseguir escrever alguma coisa a respeito da loja Inteligência. No tempo das monções, Porto Feliz era uma cidade bastante próspera. O que aconteceu com Porto Feliz? Então, exatamente como nós comentamos antes, a paralisação das viagens dos monçoeiros, né? A época do ouro foi se definhando, veio a era do açúcar, Porto Feliz ingressou plantando canas e suas mais de 100 engenhocas de produção de açúcar e de aguardente começaram a desenvolver a economia em Porto Feliz. E com isso, como Porto Feliz estava perdendo o comércio internacional, como eu disse já anteriormente, o açúcar daqui ia para Portugal, mais precisamente para a cidade de Lisboa. Então veio a implantação do Engenho Central, como eu falei, em 28 de outubro de 1878, e que então passou a centralizar em si a produção de todo o açúcar aqui do município de Porto Feliz. Para onde iam as riquezas que passavam por Porto Feliz? Bom, essas riquezas, na época dos monçoeiros, grande parte, a maioria delas, ia para a coroa portuguesa. Uma parcela delas, uma pequena parcela, entendo eu assim,
ficava com os monçoeiros que custeavam as monções. Eles tinham despesas, alimentos, a construção de barcos, né? Aqui no porto de Araritaguaba, o Debré, ele pintou um quadro onde ele mostra a existência de uma capoava. A capoava era uma espécie de um barracão utilizado para a fabricação de barcos. E existiam famílias aqui em Porto Feliz que viviam à custa da fabricação de barcos para o uso dos monçoeiros. Tamanha era a utilização desses barcos nas viagens, né, nessas expedições tão perigosas, né, e tão importantes para a história do Brasil e que partiam aqui do porto de Araritaguaba. Então faziam isso, as pessoas faziam disso o seu ganha-pão também? Faziam disso o meio de vida. Eram profissionais na fabricação dessas embarcações. E um detalhe importante, naquela época existiam árvores de troncos muito largos, porque, via de regra, os patelões utilizados pelos monçoeiros bandeirantes, eles eram escavados num único tronco de árvore. E tinha embarcações com mais de 10 metros de comprimento, né? Então, por aí, dá para se ter uma ideia de quão grande eram essas árvores que existiam aqui em São Paulo. Falando agora como escritor, Reinaldo Cróculo Júnior, foi difícil escrever um livro? Ou ser advogado ajudou? Bem, uma escola de direito é uma escola de vida. Quem frequenta uma escola jurídica aprende a entender a sociedade, aprende a entender o ser humano. Então, obviamente que isso me ajudou muito a elaborar esse livro. Como eu falei anteriormente também, eu levei cerca de 20 anos fazendo pesquisas para poder trazer elementos que me dessem embasamento para escrever esse livro. E escrevi o livro em 1 ano, precisamente, né? Mas é claro que o fato de ser advogado, de entender um pouco mais a sociologia, né? Como funciona a sociedade, onde buscar informações, isso tudo me ajudou na elaboração desse livro, que eu fiz com a única intenção de preservar um dado importante da história de Porto Feliz. Eu não faço uma apologia da maçonaria no livro, não, longe disso. Eu conto uma história. A história é uma ciência, e como ciência ela deve ser respeitada. E é isso que eu faço no livro. Eu conto uma história diferente da história dos bandeirantes, é um outro fato importante ocorrido em Porto Feliz, e que tem ligação também com o bandeirantismo, com as nações, e que não se pode negar. O senhor está contando um fato Sim. Fato que aconteceu. Exatamente. Né? Sem dúvida nenhuma, não é uma apologia, é um fato. Sim, exatamente isso. E para isso, o senhor acha que ter feito direito, ser um advogado, o ajudou a escrever? Sem dúvida. Estudar uma escola jurídica, como eu falei, é estudar uma escola de vida. Então, ensina muita coisa. Vê-se de tudo, né? De tudo. Agora a gente vai fazer um bate-bola, assim, de algumas coisas, algumas perguntas rapidinhas. E que eu queria saber, eu não, Porto Feliz e muita gente tem vontade de saber. O que o senhor ainda sonha para Porto Feliz? Veja, eu sonho, por uma questão de direito e de justiça, que Porto Feliz venha um dia, finalmente, a ser reconhecida como estância turística. Porque nós temos um potencial turístico muito grande. O potencial turístico que Porto Feliz tem é diretamente ligado à própria história de São Paulo e do Brasil. E nós não temos esse reconhecimento como uma estância turística. Então, eu acho que é preciso mais empenho das autoridades políticas de Porto Feliz, de São Paulo e até do Brasil, por que não dizer assim, para que um dia o nosso município, a nossa histórica cidade de Porto Feliz, seja finalmente reconhecida por razão de justiça como uma estância turística. Porto Feliz merece. Merece, sem dúvida. Um momento histórico inesquecível para Porto Feliz. Poxa vida. A época da minha juventude é um momento histórico. A praça aqui, a Praça
Dr. José Sacramento Silva, era o point da época, era um ponto de encontro da juventude. E ali, ela tinha aquelas músicas, o serviço de alto-falante, e os namorados flertando, os jovens flertando, e saindo os casais de namorados, muitos casamentos ali saíram. As músicas da época eram, na verdade, poemas em forma de canção, como diz Roberto Carlos, nas suas canções aí da Jovem Guarda. Era exatamente isso. Então, é um tempo poético, um tempo romântico, que infelizmente não vai voltar mais. É um tempo em que não existia criminalidade, como tem hoje. Nem bebida existia muito naquela época. Se existia, a juventude não era dada a esse uso. A juventude era mais sadia, a juventude era romântica. A praça da Matriz, a praça principal da cidade, era frequentada por jovens bem vestidos, né? Então é um tempo saudoso que eu gostaria que voltasse. Não volta mais. Mas eu sei que não volta mais. Até eu peguei um pouquinho desse tempo aí, quando comecei a namorar uma foi em 1987, eu ainda peguei um pouco disso, né? Eu imagino na época... Como diz o próprio Roberto Carlos, né? Velhos tempos, tão belos dias. Tão belos dias, é verdade. Tem alguma coisa que incomoda o senhor na cidade, nos dias de hoje? Olha, o que me incomoda é a criminalidade, a educação. Eu vejo com muita tristeza que a educação hoje, infelizmente, não chega aos pés da educação de antigamente. Essa é uma falha lamentável dos nossos governantes. Eu digo isso, eu não estou falando aqui de Porto Feliz, não. Eu falo a nível nacional. A educação no Brasil é profundamente lamentável. É preciso que se tome uma providência para melhorar essa educação. Nós não teremos um país progressista, um país que todos nós queremos, se nós não melhorarmos, cada um de nós, se nós não melhorarmos a nossa juventude, a quem a responsabilidade pela direção do país está confiada, né? Então nós precisamos ter uma boa educação. E isso me incomoda muito. Eu tenho esperanças e torço para que isso aconteça. Hoje em dia a educação tá com os pais, está nas escolas, é um conjunto de coisas, né? Começa na família, complementa na escola. Mas hoje, infelizmente, na família, nem na escola. A própria família está um tanto quanto deteriorada. As escolas nem se fala. Mas é preciso que alguém melhore isso. E vamos ter fé, certeza que um dia isso vai melhorar. O que para o senhor deixou saudade em Porto Feliz? Deixou saudade a minha juventude. Acho que para todo mundo. Para todo mundo. Porto Feliz era romântica, né? Porto Feliz era uma poesia. A vida naquela época era uma poesia. Era um poema. Viver aqui na praça, não havia criminalidade, podia andar na rua tranquilamente a hora que quisesse, não tinha assalto, não tinha agressão, não tinha droga. Era uma tranquilidade, era uma serenidade, era um tempo bonito, um tempo poético, um tempo de bailes do antigo clube recreativo e familiar. Naquela época não existia ainda o tênis clube de Porto Feliz, mas tinha um clube recreativo aqui na Praça Central. Muitos bailes, muitos shows, muitas orquestras internacionais se apresentaram aqui. É um tempo romântico, um tempo de poesia, um tempo do qual eu tenho muita saudade. Mas eu tenho também certeza de que esse tempo, infelizmente, não volta mais. Para mim, eu tenho muito orgulho e muita gratidão por Porto Feliz, por meu filho ter... só não nasceu aqui, nasceu em Sorocaba, mas viveu aqui, estudou aqui, fez as amizades dele aqui, trabalha aqui, enfim, são 30 anos aqui. É um Porto Felicense. É um Porto Felicense. E que aderiu os costumes daqui. Então, para mim hoje é de grande alegria ele não ter acostumado em Sorocaba, ele não gostar tanto de Sorocaba. Então as raízes dele é aqui em Porto Feliz. E eu fico mais tranquila por isso. Eu prefiro que tenha sido assim.
Porque o senhor falou, apesar da criminalidade, do alto índice de marginalidade que nós estamos vivendo, Porto Feliz ainda é uma cidade que está calma. Comparando com outras cidades da região, né, Porto Feliz ainda está no nível razoável. Se tivesse uma máquina do tempo, o que o senhor gostaria que voltasse? Que voltasse ao tempo da juventude. Eu não abro mão disso. Se eu tivesse em minhas mãos uma máquina do tempo, eu voltaria lá na década de 60, né? Nos áureos tempos do romantismo, da poesia, do encanto propriamente dito, que hoje não existe mais. Sem dúvida nenhuma que eu faria isso. O senhor queria a juventude do senhor de volta? Não a minha juventude propriamente dita. É claro que voltando no tempo eu também voltaria a ser jovem, né? Mas eu falo isso pela volta daquele tempo bom, daquele tempo poético, daquele tempo romântico, daquele tempo bom de se viver. Realmente, eu tenho muita saudade da minha juventude. Quem não tem, né? Sim. Quem não tem? Claro. O que representa Porto Feliz para o cidadão Reinaldo Clóvis? Porto Feliz é a minha terra, é o meu berço, é a minha cidade, é a terra que eu nasci, que eu respeito, que eu amo. E a terra pela qual eu sempre trabalhei, continuo trabalhando e enquanto eu tiver saúde eu vou trabalhar, para que coisas boas aconteçam aqui em Porto Feliz. É a minha terra, meu torrão natal, é tudo, né? Onde o senhor constituiu família? Minha família. A minha esposa nasceu aqui, eu e ela estudamos no Externato São José, aqui das Freiras. Os meus filhos também nasceram aqui, a Maria Adélia e o Reinaldo, estudaram também aqui no Externato São José. Então, a gente tem muitas raízes aqui em Porto Feliz, né? Nós somos pincados aqui em Porto Feliz. Então, esse amor é natural, é decorrente daquele respeito, daquela gratidão, daquela admiração que a gente sente pela cidade onde a gente nasceu. Então, eu sou um soldado de Porto Feliz, um batalhador pela minha terra. Pela cidade. Sem dúvida. Eu olho, às vezes, o Luiz Otávio subindo a ruazinha ali da gruta. Cada vez que ele sobe, eu penso, nossa, faz 30 anos que ele sobe essa ruazinha. Então, isso para mim é tão gratificante, saber que ele deu os primeiros passos ali e faz 30 anos que ele continua fazendo dará mesmo tantos outros passos que forem necessários para trabalhar pela nossa cidade. Exatamente. Então, isso para mim é muito gratificante, esse amor que ele tem por Porto Feliz. E com razão. E aqui eu quero também deixar o meu agradecimento ao meu sogro, o senhor Otávio Maffei, por ter feito do Luiz Otávio um menino tão maravilhoso, que é essa referência do avô. E entre tantas virtudes que ele tem, ele também é palmeirense, que não deixa de ser uma grande virtude. Lá em casa é o pai que é São Paulino e ele que é palmeirense. Então a gente se alegra dessas coisas, né? Claro. E Porto Feliz é uma cidade boa, uma cidade de pessoas muito boas, que é acolhem a gente muito bem, né? Eu só tenho a agradecer também Porto Feliz. E eu queria agradecer imensamente o senhor por ter estado com Sempre Linda aqui. Primeira entrevista de um homem, hein? Poxa. Primeira entrevista de um homem que conhece tudo de Porto Feliz. Agradecer pelo senhor ter nos atendido tão bem, ter dado essa entrevista que muitos, eu mesma, não conhecia muita coisa que o senhor falou, e muitas pessoas, como essa internauta que entrou do Uruguai, pessoas que entram do Japão para assistir o programa, acompanhar notícias de Porto Feliz e região de lá de fora. Então, nosso muito obrigada, que Deus abençoe o senhor, que continue dando sabedoria. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, e é sempre uma honra falar a respeito de Porto Feliz. Obrigado a vocês, parabéns pelo programa que vocês têm e parabéns pela sua revista, que eu acompanho também. Parabéns a todos. Muito obrigado. E eu quero agradecer, o meu agradecimento vai à minha parceira Monções Joias, a minha parceira de sempre, a Cláudia Correia, fez meu cabelo, muito obrigada, Claudinha. A Mari Modas, que me veste, deixa eu levantar aqui.
por favor, Oséias. Quero agradecer a comidaria de vó, que aqui é um ambiente gostoso, aos proprietários Helder, Renan e Maria Amélia Croco Leme. Muito obrigada pela gentileza de nos ter concedido o espaço. Muito obrigado a Notícias de Porto Feliz e região, mais uma vez. E sempre lembrando que dia 3 de outubro, quarta-feira, estaremos com Sempre Linda especial, Outubro Rosa, no Acreditar. Não percam, ok? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo e até quarta, se Deus quiser. Tchau! Aprendi muita coisa do Dr. Reinaldo que eu não sabia, viu? Essa da